Pois é, de volta com o nosso Cena Livre. Lembrando, cenalivretvu@gmail.com é o contato para você fazer conosco. Agora no nosso programa você acompanha teatro e literatura com os nossos repórteres Beto Quental e Marcele Melo. Deu com a pleura, Matutices da Cidade Grande, um livro escrito por Gustavo Arruda, e eu converso agora com ele. Gustavo, são 600 expressões que tem o teu livro. Me diga aí, como é que foi essa pesquisa para você pegar essas 600 expressões do povo nordestino? Olha, foi o seguinte, isso foi uma pesquisa que eu fiz em dicionários especializados, fiz também pela internet, em dicionários comuns também, e teve coisa que eu não achei em canto nenhum. Eu tive que procurar falar com gente das antigas ou do interior para poder buscar o significado, porque o que eu busquei no livro foi justamente registrar essas expressões para que elas não se percam, né? Que está havendo uma tendência agora com a globalização de a gente massificar, globalizar os termos, e o nosso falar regional, os nossos falares regionais do Brasil acabam se perdendo e corre um sério risco, como diz o prefaciador Eduardo Medeiros Costa, que é da Universidade do Rio Grande do Norte, acaba se extinguindo o nosso jeito de falar. Agora, afinal, o que é deu com a pleura? Essa expressão, eu já me lembro, é uma expressão já bastante antiga, mas que, não sei, existe em algum lugar alguém fala, deu com a pleura? E é exclamação, né? Deu com a pleura. Isso aí é uma coisa bem recifense, a coisa do deu a pleura, e esse com a pleura é mais ainda, né, da região lá dos Três Is, que eu moro na Imbiribeira, Ipicepe e Ibura, são os Três Is. Então, é uma coisa bem específica de lá. Para enfatizar o deu a pleura, se fala o deu com a pleura. Mas isso aí nada mais foi do que num passado remoto, alguém estava com uma doença na pleura, uma pleurite, um problema que dá na membrana que envolve o pulmão, né, na pleura, e ouviu o médico dizendo que fulano está com a pleura, fulano deu a pleura, e ficou essa coisa de hoje em dia tudo que é superlativo a gente associa com a pleura, né? Então, fulano tem uma namorada bonita que só a pleura. Ciclano comprou um carro bom todo, é um carro da pleura. Ficou esse superlativo associado a essa expressão antiga. De amanhã a 8 faz um mês que a sua sucedeu uma coisa estrambólica. Eu acabei de cear, coloquei água na terrina do passarinho, soltei do cabresto Cazuza e Itamar da garagem e fui pegar um sereninho conversando mole com João Fubica na mureta do portão. Aí, quando olho para a riba do pé de coco, tinha uma luz cor de girimum do tamanho da cabaça grande. A coisa mais linda, piscava feito vagalume e mudava de cor feito calango da mata. Se você não entendeu, o livro contém também um glossário que diz exatamente, que traduz exatamente o que o Gustavo está falando aqui. Então vamos lá, Gustavo. Você está falando aqui, cear, ainda existe, cear, né? Ainda existe. É mais uma coisa do interior, mas é jantar. Né? Então, quando eu acabei de jantar, coloquei água na terrina, que é na vasilha do passarinho, né, de beber água. E soltei do cabresto Cazuza e Itamar, cabresto é a coleira. Né? Fui pegar um sereninho conversando mole com João Fubica na mureta do portão, que é um murinho que divide o portão daquelas casas que ainda existem. Né? E de amanhã a 8 significa de amanhã a um mês, há 8 dias para trás foi que sucedeu uma coisa estrambólica. Estrambólica é uma coisa estranha, incomum. O teu livro já está nas livrarias por aí? Tá, o livro está à venda na livraria Imperatriz, que tem em todos os shoppings aqui da região metropolitana, Shopping Recife, Shopping Guararapes, Shopping Itacaruna, na livraria Imperatriz, na livraria Cultura, lá no Shopping Praça Alfândega, né? No centro da cidade também, na nossa livraria, que era onde ficava a antiga Livro 7, na Poti Livros, que fica ali no comecinho da Conde da Boa Vista, número 1413, a Poti Livros, e ele está sendo distribuído pela Zita Editora para todo o Brasil. A gente tem em todos os estados, a gente tem uma livraria vendendo livro em Minas Gerais, em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Maranhão, Manaus, Paraíba, Alagoas, Pernambuco, está sendo bem vendido. Agora, Gustavo, uma curiosidade aqui é que deu com a pleura, Matutices da Cidade Grande, também se tornou peça de teatro, né? Esse livro tem me dado grandes alegrias. Então vamos chamar a peça, né? Aí com Marcele Melo. Direção de quem, Gustavo? De Benedito Serafim e de Eduardo Gomes, da Companhia de Teatro Falaz. Estou aqui com Eduardo Gomes e Benedito Serafim, os diretores da peça Deu com a Pleura, que vão contar como foi toda a idealização, como surgiu essa adaptação do texto baseado no livro de Gustavo Arruda. Tudo bom, Eduardo? Tudo ótimo. Bom, a ideia de fazer
o espetáculo Deu com a Pleura surgiu a partir do momento em que a gente fez um monólogo. Quer dizer, eu fiz um monólogo no lançamento do livro na Livraria Cultura. A ideia veio pela recepção da plateia, porque foi um espetáculo de humor que não tinha nenhuma pornografia e que foi muito bem aceito pelo público. Então veio, cara, esse livro ele dá uma peça de humor muito boa. Porque é uma peça de humor diferenciada, porque pode ser assistida por toda a família. Eduardo, quando me apresentou o livro, né, Deu com a Pleura, Matutices da Cidade Grande, eu fiquei muito feliz, né, porque assim, a companhia ela já trabalha com essa metodologia de Nordeste, de armorial, e aí quando eu vi o livro eu falei, pô, é isso, Eduardo, a gente tem que botar isso aqui no teatro. E a companhia já existe há 6 anos e trabalha muito tempo com isso, com Nordeste, com armorial, enfim. E aí a gente adaptou o texto, né, pegando 10 crônicas do livro, que são 29, e aí botamos 4 personagens, né, para falar essas crônicas como fossem situações da vida dele. Não perca, Deu com a Pleura, a pré-estreia na Livraria Cultura. Quando? Dia 17 de julho, às 8 horas da noite. Estaremos esperando por você e sua família. Afinal, o espetáculo não tem censura. Pois é, um grande abraço aí a todos que participaram desta matéria. E agora você